São Bernardo de Claraval. Claraval porque ele morou nessa região no mosteiro. E ele tem uma frase nos seus escritos muito bonita e muito profunda. Ele diz assim, que o nosso mérito é a misericórdia de Deus. Vocês entenderam isso? O nosso mérito é a misericórdia de Deus. Quando fala mérito, é aquilo que nós merecemos, né? Na verdade, não é o que nós merecemos por causa da nossa santidade, não, viu? É porque Deus nos ama. Por isso que Ele age com misericórdia por cada um de nós, né? É só a gente ver a palavra, né? Ver o Antigo Testamento e também, depois, é claro, em Jesus Cristo. Por que eu estou lembrando este santo e esta afirmação dele? Porque hoje nós ouvimos umas leituras que apresentam 3 experiências de 3 homens que fizeram também profundamente essa experiência da misericórdia de Deus, apesar de se considerar pecadores, né? Todos eles, né? Deus agiu com misericórdia. Aliás, o apóstolo Paulo, numa ocasião, ele escreveu para o discípulo Timóteo, que era que nem um filho para ele, né? E 2 vezes ele repete, eu alcancei misericórdia. Olha, falando da experiência dele. Vamos começar na ordem das leituras e falar primeiro do profeta Isaías. Hoje ele está partilhando um pouquinho uma experiência que ele fez. Ele estava um dia lá no templo, estava rezando, participando de uma cerimônia litúrgica, e ele teve uma visão de um trono e Deus sentado nesse trono, com toda a sua majestade, com a sua beleza, com a sua glória, os anjos lá presentes, né? E aí ele fala, e agora eu vi Deus, né? O que vai acontecer comigo? Porque no Antigo Testamento não podia ver Deus, não. Se a pessoa visse Deus, ela morria. Olha, isso é uma mentalidade da religião judaica, né? Tanto é que Moisés colocava um véu no rosto quando ele se apresentava para o povo, porque o povo não podia ver aquilo que resplandia de Deus no rosto dele, né? E aí veio um anjo, um serafim, e pegou um instrumento chamado tenaz, e foi lá no braseiro, acho que é onde o pessoal fazia o sacrifício, né? E pegou uma brasa, e com aquela brasa ele tocou a boca do profeta. Vocês imaginaram Deus pegar uma brasa e tocar na nossa boca, né? Isso é um gesto simbólico para falar que Deus purificou o coração daquele homem, porque ele se sentia pecador, né? Diante da bondade e misericórdia de Deus, ele é um pecador, né? Então Deus age, é como se Deus estivesse falando, eu não estou preocupado com ser pecador, não, né? Eu vou falar uma coisa muito séria para todos nós, Deus não está preocupado com o seu pecado, não. Ele está preocupado se você tem fé, se você acredita que Ele te ama, entendeu? Às vezes nós colocamos o nosso pecado acima da misericórdia de Deus, aí nós somos danados isso, né? O que vai acontecer conosco, né? Mas Deus é maior com o seu amor. E aí Deus o enviou, ele falou, pronto, agora eu posso ir, né? Agora eu posso ir. Se sentiu amado, né? E recebeu uma confiança muito grande para realizar a sua missão. Depois agora nós vamos no apóstolo Paulo. Não é bem uma partilha da experiência vocacional dele, não, que a gente leu hoje, mas é um testemunho muito bonito, porque ele fala aquilo que ele recebeu da tradição. O que é tradição? É a igreja, né? Que os apóstolos deixaram. Então, ele recebeu algumas coisas por escrito e aquilo que ele da convivência com os apóstolos. Mas ele também fez uma experiência da misericórdia de Deus, né? Aliás, se tem alguém que experimentou a misericórdia de Deus, foi Paulo, né? Porque ele era um perseguidor dos cristãos, né? E no caminho para Damasco ele fez aquela experiência daquela luz tão forte, né? Que ele ficou até cego, né? E aí hoje ele fala que recebeu da tradição. O que é que ele recebeu? Que Jesus morreu
para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados, conforme as Escrituras, as Escrituras, e ressuscitou para nos justificar. Aí ele começa falando, apareceu primeiro a Cefas, que é Pedro, né? Apareceu depois aos apóstolos, apareceu a 500 pessoas, depois apareceu para Tiago, para os 12 apóstolos, e apareceu para mim como um abortivo, né? E aí ele fala, eu sou o que sou pela graça de Deus. Olha que bonito. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Se Deus fosse esperar a gente ser santo, acho que nunca ia chamar a gente, né? Para uma missão, uma vocação, né? Ele não olha o pecado, né? Ele olha a nossa resposta de fidelidade. E aí nós vamos para o Evangelho. Nós interrompemos domingo passado, você se lembra que nós celebramos a festa da apresentação de Jesus, e hoje retomamos o Evangelho de Lucas, que nós estamos lendo. Jesus, ele estava lá na terra dele, lá em Nazaré, realizou lá alguma atividade, depois voltou lá para Cafarnaum, que era uma cidadezinha às margens do lago, né, da Galileia. Está lá. Quem vai fazer peregrinação, visita as ruínas, lá em Cafarnaum, até a casa de Simão, tem umas ruínas lá, de uma sinagoga, da época de Jesus, olha. Então, isso é um fato histórico. E a maioria das suas atividades ele realizou ali, às margens do lago. E tem essa cena que só Lucas narra lá no lago. Diz que Jesus estava pregando e reuniu tanta gente, né? Olha, a força da palavra, né? Força da palavra capaz de atrair aquela gente. Eles iam lá para escutar Jesus, porque ele estava falando coisa boa, né? Aí, era tanta gente que ele subiu na barca de Simão e de lá ele ensinava. Depois ele fala para Simão, vamos lançar as redes para as águas mais profundas. Jesus não entendia nada de pesca. Ele entendia de outra pesca, né? Ele morou lá em Nazaré. Nazaré não tem lago, nem sei se tem riacho lá, lá em Nazaré. Tinha lá em Cafarnaum, né? Quem entendia de pesca era Pedro, Tiago, né, João, André, né, os primeiros, né? Mas pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Como é que está passando na cabeça desse homem? Acho que Pedro pensou, né? Mas em atenção à sua palavra, ele lançou, e a pesca foi uma maravilha. E aí ele se sentiu, diante daquela beleza, se sentiu pecador, né? E se ajoelhou aos pés de Jesus, afaste de mim que eu sou um pecador, né? Eu sou um pecador, olha aí. E Jesus chamou mesmo assim, chamou Pedro, né? E chamou todos nós, né? Não tenhas medo, de hoje em diante você vai ser um pescador de homens. Diz que eles largaram tudo e seguiram Jesus. 3 experiências, Isaías, Paulo e Pedro. Homens que se sentiram pecadores, mas agraciados por Deus. Olha que experiência bonita para nós, todos nós. É o que a palavra de hoje quer nos transmitir, né? Nós temos que ser obedientes e confiar na misericórdia de Deus. Acho que eu já falei, às vezes, irmãos, eu faço isso e vocês também, né? Nós colocamos as misérias humanas, minhas e de cada um de vocês, acima da graça de Deus. Aí não dá certo, né? Não dá certo. Às vezes, quando eu vou aconselhar um casal que está passando por uma crise, um problema, que aparece um monte, né, de problemas no relacionamento, às vezes eu falo para o casal, olha, vocês estão colocando uma pequena crise acima do matrimônio, acima do sacramento. Aí não dá certo, aí separa mesmo. Entenderam? Então, misericórdia de Deus, Deus nos ama, Deus nos quer bem, e o amor dele é maior do que tudo na nossa vida, a misericórdia dele. É o que nós aprendemos na palavra de hoje, né? Então, ontem eu falei lá para os 3, eu falo hoje para o Padre Diego também, não tem leituras melhores, né, para você assumir
essa missão aqui na Paróquia São Pedro, que são leituras vocacionais, né? E juntamente com o Padre Omar, o diácono, todos vocês vão pescar crianças, né? Tem que pescar crianças, tem que pescar os jovens, está precisando muito pescar os jovens, né? Pescar vocês casados, os seus idosos, pescadores, né? Essa é a missão do Padre, né? Que Jesus delegou a Pedro e delegou à igreja, e nós abraçamos nessa vocação. Então que Deus abençoe esta missão, e vocês com certeza vão fazer um bom trabalho, e vocês da paróquia caminhar juntos, né? Como família, na mesma barca, viu? Na mesma barca, né? A barca da igreja, e a gente caminha juntos, né? Somos pecadores, mas Deus nos ama, né? Deus nos ama e nos salva. E essa consciência, irmão, não é para a gente continuar no pecado não, viu? É para a gente acreditar, né? Acreditar que a misericórdia dele é maior do que tudo.